Deus é um Deus que renova a força ao cansado. Levanta o que está caído. Eu creio que Ele vai fazer isso aqui essa noite. Então eu queria que você aí no seu lugar, você fizesse uma oração. E você dissesse assim: Deus, eu sei que eu já recebi tanto aqui. Tanto. Mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que tem algo do céu para mim. Então quero que você, sentada como você está, abra suas mãos como um sinal de rendição e comece a orar. Aí comece a dizer: Senhor, me fortalece a pastora, fortalece cada mulher que está aqui. Senhor, nos leva a um lugar onde a Tua presença, a Tua voz vai tirar todo o peso, todo o cansaço, toda dor, toda incompreensão, toda guerra na nossa mente e vai nos levar ao centro do Teu propósito. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua doce presença aqui. Mais uma vez, como sempre, Senhor, nós queremos reiterar que nós estamos aqui porque Te amamos. Nós estamos aqui porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, essa noite, mais uma vez, de uma maneira única, de uma maneira singular. Deus, tire as escamas dos nossos olhos. Apague todas as mentiras na nossa mente. Que todos os dardos inflamados do maligno para nos paralisar, para não entendermos o nosso propósito, para nos deixarmos confusas, sejam apagados e destruídos na autoridade do nome de Jesus. Que somente a Tua voz, Senhor, possa ecoar no nosso coração. Somente a Tua voz possa ecoar na nossa mente. Pai, nós queremos que essa vai ser uma noite de um divisor de águas na nossa vida. Vai ter um antes e um depois. Porque cada mulher que está aqui, cada mulher que está me assistindo, vai aprender que em Ti, por meio de Ti, da Tua capacitação, nós podemos ser tudo aquilo que o Senhor designou para nós. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo já sabe o tema da conferência desse ano 2024. Uma mulher equilibrada. Mas eu quero relembrar você o tema da conferência do ano passado, que foi: assuma o seu lugar. Não sei se vocês perceberam, tem sintonia da do ano passado com a desse ano. É quase que uma continuação. Eu confesso que quando eu comecei a orar e dizer: Senhor, qual o tema, fala comigo, o que é que o Senhor quer? E veio no meu coração: continua o que você começou. Continua esse trabalho. É quase que um trabalho de formiguinha. É um trabalho de mudança de mentalidade. Então eu tenho certeza que todas nós receberemos o equilíbrio. Porque a gente veio buscar na fonte certa. O equilíbrio a gente não busca numa fonte humanista, num conhecimento que não bíblico. O equilíbrio a gente não busca numa herança familiar. Eu sou equilibrada porque minha mãe era equilibrada, meu pai era equilibrado. Não. O equilíbrio verdadeiro nós encontramos no dono do equilíbrio, o próprio Senhor Jesus. Aquele que era o próprio equilíbrio em pessoa. Aquele que conseguiu ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. Que conseguiu ser soberano, mas ser relacional. Aquele que é eterno, mas é também presente. Aquele que é misterioso, mas também é conhecido de nós. Aquele que é rei, mas é também um servo humilde. Aquele que é incompreensível, mas também é revelado. E com isso eu não estou querendo trazer um peso, nenhum temor no seu coração de dizer: sangue de Jesus tem poder, que eu não sou nada disso. Deus não está nos cobrando sermos perfeitos como Ele é, mas Ele está nos ensinando que nele podemos ter o equilíbrio que precisamos. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então hoje nós vamos nos livrar de vários pesos que talvez estejam nos nossos ombros. Primeiro peso, o peso da pressão, o peso da caixa de rótulos, o peso da sobrecarga, o peso da culpa, o peso da crítica exagerada, da autopunição. Hoje vamos entender que em Jesus nós somos livres, amém? Hoje vamos entender que em Jesus nós temos muitos papéis e que a gente não precisa abrir mão de um em detrimento do outro para sermos felizes. Por quê? Porque temos muitos papéis. Eu sou o quê? Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou líder, eu sou escritora, eu sou professora,
eu sou irmã, eu sou amiga. E eu amo que em todos esses papéis Jesus está comigo, me dando o quê? O equilíbrio que eu preciso. Em todo e qualquer tempo, se você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai conseguir fazer com excelência. E é sobre isso que nós vamos aprender. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque eu sei que fatalmente nem todas ainda alcançaram um equilíbrio. Afinal, todas nós estamos buscando equilíbrio. E muitas pessoas ainda estão bem, distantes na balança. Pendem bastante. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio que nós podemos encontrar em Jesus. Muitas pessoas estão vivendo por aí sem sintonia, sem qualquer ordem. Muitas pessoas estão vivendo por aí sem parecer que sua vida está numa sequência de progressão. Não parece haver nada sistemático na sua vida. Está tudo bagunçado, tudo fora de ordem. Está igual aquela música daquele cantor que a gente não podia citar na igreja, mas a gente cita só para entender. Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. E deixa eu te dizer, viver desse jeito é muito perigoso. A gente não pode viver, deixa a vida me levar. A gente precisa viver com equilíbrio, a gente precisa viver com força, a gente precisa viver com ousadia. E eu creio que uma vida equilibrada está totalmente ligada à sabedoria. Porque não adianta de nada a gente ter muito conhecimento das Escrituras se a gente não pega o conhecimento das Escrituras e aplica na nossa vida diária. Sabedoria é nada mais do que isso. Pegar aquilo que você conhece e aplicar na sua vida. Hoje nós vamos pegar lições preciosas para aprendermos a aplicar na nossa vida. Até porque nós, mulheres, vamos falar a verdade. Sem nenhuma questão vitimista, porque vocês sabem, se tem uma coisa que eu não sou, é vitimista. Mas vamos falar a verdade, nós sofremos muitos dilemas. Ser mulher hoje em dia não é fácil não. O sangue de Jesus tem poder. Verdade ou não é? É aquele dilema, maternidade ou carreira. É o dilema, esposa ou líder. É o dilema, modernidade ou tradição. Trabalhar fora ou trabalhar em casa, né? E eu sempre ensino que a gente não precisa abrir mão de ambas. Então eu quero que você... de ambas, os lados, para desfrutar de todos eles. Então eu quero que você, aí no seu lugar, diga assim comigo, sou ambas. Mas diga de novo. Você vai entender por quê. Bom, a gente sabe que existem pássaros e peixes. Eu vou começar com uma ilustração bem fácil para você compreender. O pássaro, ele pode voar em liberdade o quanto ele quiser e ele vai conseguir. O peixe pode nadar em liberdade o quanto ele quiser e ele vai conseguir. Agora, um pássaro que não consegue nadar não significa que ele não é livre. E um peixe que não consegue voar não significa que ele é livre. Por quê? Porque cada um foi chamado para um propósito. Então, se Deus te deu asa, é para você voar. Se Deus te deu nadadeira, é para você nadar. E você pode ser livre cumprindo aquilo que Deus te deu. E é isso que nós vamos aprender hoje. Amém? Até porque, gente, vamos falar a verdade, todas as mulheres são diferentes. Mesmo que você tenha uma irmã gêmea, ela nunca vai ser igual a você. Verdade ou não? Temos limitações pessoais, temos as nossas distinções. Mas o que eu amo é que até as nossas fragilidades, as nossas deficiências, elas nos promovem a estar no lugar que nós deveríamos estar. Porque se a gente não tem uma determinada fragilidade, uma determinada deficiência, a gente poderia querer estar em outro lugar. Não é verdade? Se eu tivesse sido nascido para ser um peixe e eu tivesse uma asa, talvez eu não estivesse nadando. Deus faz tudo perfeito, dá asa para quem tem que voar e nadadeira para quem tem que nadar. E é isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender a paralisar qualquer sentimento que nos estagna quando diz respeito a o que é que eu tenho que ser ou o que é que eu tenho que escolher. Aquele pau ímpar. E agora? Qual que vai? Nós vamos aprender com a história de 5 grandes mulheres. Fala comigo, 5. Que estiveram diante de um dilema como esse. Está entre uma posição e outra posição. E todas responderam, serei ambas. Então vamos responder hoje, serei ambas. Nós vamos aprender a ser ambas. A primeira mulher que eu creio que Deus está realmente com muita vontade de falar isso. E a gente vai repetir. Porque quando Deus quer falar, a gente tem que falar mais de uma vez. Que é para gerar retenção. É Débora.
E aí a primeira pergunta que eu faço: guerreira ou esposa de Lapidote? A gente viu hoje à tarde sobre isso, que Débora era uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, e liderava Israel naquela época, na época dos juízes. O período do reinado dos juízes foram todos feitos por homens. A única exceção do reinado dos juízes foi uma mulher chamada Débora. Ou seja, Débora trabalhava fora de casa, porque ela trabalhava debaixo de uma palmeira. Ela estava fora de casa. Mas mesmo estando fora de casa, o texto a descreve como mulher de Lapidote. Uma função de quem está dentro de casa. Ou seja, a gente não precisa estar ou só dentro de casa ou só fora de casa. A gente pode estar fora de casa e dentro de casa. E essa é uma verdade bíblica. E nós precisamos aprender exatamente com a vida de Débora esse contexto. Analisando a vida de Débora, é fato que muitas Déboras existem aqui. Talvez não muitas, talvez poucas. Talvez você se identifique com as próximas que eu vou trazer. Ainda faltam 4. Mas a verdade é que para ser uma Débora, tem que ser uma guerreira. Tem que ser uma pessoa que está do lado de fora. Mas não somente isso. Débora foi uma pessoa que estava exposta e disposta o tempo todo para pessoas. E eu preciso te dizer, grava esse nome: exposta e disposta. Não é fácil estar exposta e disposta o tempo todo para pessoas. Existem dores que só quem está exposto e disposto 24 horas do seu dia experimentam. Débora com certeza enfrentou essas dores particulares. Para quem está exposto, vai precisar enfrentar críticos severos e desconhecidos que não te conhecem. Vai precisar lidar com as expectativas das pessoas. Vai precisar lidar até com aquilo que eu ouvi recentemente: fadiga da compaixão. Vai precisar lidar com o cansaço. Vai precisar lidar com sua própria humanidade. E Débora foi essa mulher que estava exposta e disposta. Talvez você esteja aqui e diga: eu não sou uma Débora, eu não estou exposta. Mas tem muitas Déboras expostas aqui. Mulheres como pastoras, que nós temos aqui, como empresárias, médicas, donas de um empreendimento. Elas precisam estar o tempo todo expostas, comandando uma equipe, liderando pessoas. Elas estão expostas. E ao mesmo tempo que elas estão expostas, elas também precisam estar dispostas. E o mais duro de se estar disposta e disposta é que você precisa entregar sempre compaixão para todo mundo que está ao seu redor, mas dificilmente você recebe de volta. Débora estava exposta. Ela foi guerreira, mas foi também mulher de Lapidote. A verdade é que todos nós temos um pouco de Débora na nossa vida. Toda mulher é guerreira, verdade ou não? Toda mulher tem um pouco de guerreira no seu sangue. A mulher já nasce guerreira. A gripe é a prova de que a mulher é guerreira, porque ela mata o homem e levanta a mulher. Verdade ou não? O homem gripado, o sangue de Jesus tem poder, tem que ir para emergência. A mulher gripada, ela cozinha, ela cuida dos filhos, ela faz a lancheira, ela faz maquiagem, ela sai pronta que ninguém nem diz que ela está gripada. Verdade ou não? Todo mundo tem que ter um pouco de guerreira da Débora. Mas não é para todo mundo ser Débora guerreira. Vamos falar a verdade. Não é uma função que foi feita para todos. Tem gente que não aguenta pancada nem dentro, que dirá do lado de fora. Tem gente que não aguenta pancada nem da pessoa do lado. Imagina da pessoa do lado, do outro lado, da frente, de trás, de fora, de quem não conhece, de outro país. É um chamado específico. E Débora tinha esse chamado específico. Ela foi guerreira, mas foi também esposa de Lapidote. Eu fico imaginando se alguém tivesse perguntado para ela assim: Débora, você precisa fazer uma escolha. Ou você vai ser guerreira, ou você vai ser esposa de Lapidote. Eu acho que ela deve ter respondido: sou ambas. E talvez alguém te perguntou: você vai ter que escolher, ou você vai ser guerreira, ou você vai ser esposa de Lapidote. E a sua resposta hoje é: sou ambas. Posso ser ambas. Serei ambas. Presta atenção, a verdade é que muitas mulheres, numa necessidade de aprovação de Deus na sua vida espiritual, recebem reprovação na sua vida familiar. E deixa eu deixar bem claro para você: é aprovação de Deus, tá? Não é aprovação de pessoas. Até porque se você
for desejar a aprovação de pessoas sendo mulher, você vai perceber que você não vai receber, até porque a maioria das pessoas não aprova você ser ambas. A maioria das pessoas não aprovam você ser esposa e guerreira. Elas acham que para ser boa esposa não pode ser guerreira, ou para ser guerreira não vai ser boa esposa. Mas nós vamos provar biblicamente que isso é exatamente o contrário. Eu tô cansada de ouvir essa narrativa, gente. Esse é um negócio que não cola mais para mim. Já viu? Eu prego, coloco a mensagem no YouTube. Eu falo, gente, é muito tempo que a pessoa tem, não é? Para vir aqui. Cale sua boca que não existe pastora na Bíblia. Boa parte é homens que, como disse Maria Luque, acho que se sentem um pouco intimidados quando mulheres exercem esse tipo de chamado ministerial e vocação. Mas o mais assustador é que boa parte delas também são mulheres, que ainda não entenderam que a gente pode ser uma Débora. A gente pode ser uma guerreira e pode ser uma esposa de Lapidote. E qual foi a lição de Débora? Para ter equilíbrio, vocês vão ver, eu vou trazer 5 personagens, 5 perguntas e 5 lições. Cada uma dessas mulheres nos deixaram uma lição. A lição de equilíbrio de Débora ela se dedica com estratégia. Muitas mulheres, na melhor das intenções, têm trabalhado, lutado, feito o seu melhor, mas fazem sem estratégia. Estratégia é uma palavra grega que no original significa plano, método, manobras, estratégias para alcançar um resultado objetivo. A palavra estratégia antigamente só era usado no ambiente de guerra, um estrategista militar. Mas hoje ela ampliou. A gente entende estratégia para tudo. A gente tem que ter estratégia, gente. Até para cuidar das coisas de casa, a gente tem que ter estratégia para responder o filho da maneira que convença, vamos falar a verdade. E cada filho de um jeito diferente, cada um é uma estratégia diferente, é um tom de voz diferente, é uma explicação diferente. Por quê? Porque é quase que inerente, né? No ser humano e na mulher, principalmente, a estratégia. E eu não tenho 5 receitas, 5 dicas, 5 fenômenos para você ser um estrategista, não. Mas eu tenho algo para te dizer. Se você tiver intimidade com Deus, você vai receber a orientação dele e estratégia dele e vai conseguir cumprir o seu propósito. Por quê? Porque ser profetiza, ser juíza, não era algo que se auto-intitulava. Débora recebeu esse título de profetisa e de juíza do povo porque ela era alguém que tinha comunhão com Deus, vida com Deus, sabedoria. Ela tinha diante das pessoas credibilidade a ponto de que todos iam até ela para tomar conselhos, tomar sabedoria. Então, Débora sabia que quem tinha validado ela era quem? Os homens? Não! Era Deus que tinha dado essa validação. Era Deus que tinha dado essa posição. Se Deus deu a posição, ela deveria ir em frente com a sua posição. E aí? Guerreira ou esposa de Lapidote? Vamos dizer? Ambas. Guerreira ou esposa de Lapidote? Guerreira ou esposa de Lapidote? Segunda mulher, Jael. E a minha pergunta é: caseira ou matadora de inimigos? Boa, já aprendeu. Ambas. Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, mais na frente no livro de Juízes, a história se complementa com outra mulher, Jael. E eu me lembro de uma pregação maravilhosa da nossa conferência Identidade, eu acho que do ano de 2020, não me lembro, 21, que Ana Campagnolo falou sobre Débora e Jael de maneira brilhante. E ela deu um nome que eu achei assim perfeito. Ela deu o nome, não sei se vocês se lembram, de caseira. Ela usou essa expressão caseira para determinar o papel de Jael. Caseira. Débora, uma mulher que estava fora de casa. Ela estava debaixo da palmeira. Jael era uma mulher que estava dentro de casa. Uma caseira. Uma mulher que cuidava do marido, dos filhos, porque tinha um homem muito importante. Ela era casada com um homem muito importante. E que ela poderia estar dentro de casa, mas não estava dentro de casa sem fazer nada, porque como a gente já viu também, ela era o quê? Armadora de tendas. Ela trabalhava
bastante. Ela tinha força nos seus lombos porque fazia tendas. Mas vamos falar a verdade, gente. Jael era juíza como Débora? Jael era guerreira como Débora? Jael era profetisa como Débora? Ela tinha sido chamada para algo completamente diferente. Ela viu o inimigo com muita graça, muita sabedoria, convidou ele a entrar. Ele pediu água, ela deu leite. Ele adormeceu. Jael não era só uma dona de casa, diferente do que muitas pessoas pensam. Jael era uma dona de tendas. Era ela que construía, que levava de um lado para o outro, por causa de um momento nômade, ela construía suas próprias tendas. Agora para comigo e pensa, eu gosto de imaginar os pensamentos dos personagens bíblicos, porque se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida, são os nossos pensamentos. Verdade ou não? Os nossos pensamentos, ou eles podem nos elevar, ou eles podem nos destruir. E em momentos críticos da nossa vida, a gente tem que ter mais cuidado ainda com os nossos pensamentos, porque o diabo vai usar os nossos pensamentos para sabotar o nosso propósito. E eu fico imaginando que naquele momento que Sísera, um grande general, entra na casa de Jael e ela, com intencionalidade, entrega aquele copo de leite e planeja matar. Eu acho que uma voz na cabeça dela veio e disse assim: ora, você é matadora de inimigos ou você é dona de tendas? Certamente veio aquela voz que poderia ter sido até de uma vizinha fofoqueira, não é? Que deve ter dito: ah, não, você não pode fazer isso não. Não, Jael, você é caseira, Jael, você não é guerreira, você é caseira, você não foi feita para matar ninguém, você é armadora de tendas. Mas que absurdo! Se Jael pensou isso ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, a resposta dela foi a mesma de Débora: serei ambas. Serei caseira e serei matadora. Serei caseira, armadora de tendas, e serei também uma matadora de inimigos, e salvarei o povo. Posso servir a Deus de uma maneira inimaginável. E Deus está aqui hoje para nos dizer, quando alguém disser assim: você? Não. Você é uma dona de casa. Já viu que você é matadora? Não. Você não é matadora de inimigo. Você é uma dona de casa. Você pode dizer o quê? Serei? Rapaz, eu tenho duas facetas. Eu sou dona de casa. Com a colher de pau eu posso fazer muitas coisas. Se já eu fez com estaca, né? Dependendo do tamanho. Eu posso fazer algo maior. Posso ou não posso? Posso. Qual foi a lição de equilíbrio de Jael? Use o recurso certo na hora certa. Jael tinha 2 recursos. Quantos recursos, gente? Um copo de leite e uma estaca. E ela soube usar os 2 recursos na hora certa, porque se ela tivesse usado a estaca antes do copo de leite, tudo ia por água abaixo. Se Jael fosse impulsiva e quando Sísera entrasse, ela dissesse assim: tenho que matar ele, eu tenho que matar ele, eu tô com a oportunidade na minha mão, tá todo mundo querendo matar ele, eu preciso matar ele. Se ela pegasse a estaca para matar, matava não. Por isso que a gente tem que saber usar o recurso certo na hora certa. Ela não começou com a estaca, ela começou com um copo de leite. E talvez você tá aí querendo começar com a estaca e Deus mandou você começar com o leitinho. Verdade ou não? Tem que começar com o recurso certo. Ela deu a ele de beber o quê? Leite. E qual é a lição do recurso do leite? Intencionalidade. Se tem uma coisa que nós mulheres precisamos saber para sermos sábias e equilibradas, é termos intencionalidade em tudo que a gente faz. A gente precisa saber por que está dando o primeiro passo, por que a gente está indo para a direita, por que a gente está indo para a esquerda, quando a gente dá um copo d'água, quando a gente bebe um copo d'água, quando a gente come, quando a gente para de comer. Sabe por quê? Intencionalidade vai nos levar a ter uma vida efetiva. O problema é que as pessoas não têm mais intencionalidade hoje em dia. Elas vão fazendo o que dá no coração, nas emoções. Elas deixam que as emoções ditem o seu comportamento. E o que tem que ditar o nosso comportamento é a intencionalidade daquilo que nós precisamos fazer. Ela não deu um copinho de leite assim: ah, eu vou dar
Bota leite, que é o que tem na geladeira. Não tinha geladeira, não. Só uma brincadeira. Porque tem gente que vai dizer que eu fiz heresia. O mundo tá chato. Eu falo pra vocês, tá insuportável. A gente não pode nem brincar. Outro dia eu fiz uma brincadeira dessa. Ela, pastora, naquele tempo bíblico. Eu, é mesmo? Tinha não, né? Sabia não, é só uma brincadeira, amada. Uma figura de linguagem. Mas vamos lá. Pois bem, ela começou com um copo de leite. Mas olha só, o copo de leite de Jael foi intencional. Ela começou com a intencionalidade do copo de leite e terminou com a estaca de matar o inimigo. Porque quando a gente começa com intencionalidade, a gente vai ter um fim de vitória. Quando a gente começa fazendo o que é certo, no final o inimigo morre. No final a gente destrói o inimigo. E sabe outra lição que a gente tira desse texto? É que a brutalidade em si é uma força fraca. Se ela tivesse usado só a estaca antes do leite, ela teria perdido. Porque a brutalidade em si é uma força fraca. Às vezes a gente quer vencer na brutalidade em si, não é? Quer vencer no grito. Quer vencer, eu dou a última palavra. Quem diz sou eu que tenho a razão. A gente se assemelha às vezes a alguns mestres da lei, alguns fariseus que ficavam falando, mas no fundo queria aprender nada com Jesus. Só queria mostrar que sabia mais. E a gente tem que quebrar isso no meio de nós mulheres. Amém? Eu não ouvi um amém bom não, viu? Amém? E aí ela foi diferente. Ela usou cada arma na hora que devia. E o mais engraçado é que aquele homem, um general, Císera, um homem preparado em estratégia, preparado em batalha, desprezou a intencionalidade do copo de leite de Jael. Deixa eu te dizer algo. Tudo que você despreza, você perde. Você precisa ter muito cuidado. Não despreze as pequenas estratégias. Não despreze os pequenos copos de leite. Não despreze aquele instrumento que Deus colocou na sua mão. Porque se você despreza, você perde. Aquele homem desprezou. Mal ele imaginava que aquele copo de leite traria sua morte. Ele disse assim, o que essa pobre coitada dessa mulher me dando um copo de leite pode fazer por mim? E nós precisamos entender que quando a gente trata bem o nosso inimigo, o Senhor o entrega nas nossas mãos. Intencionalidade no primeiro recurso. O segundo recurso foi uma estaca. Aqui a gente fala de força, porque também não adianta de nada a gente ter intencionalidade, mas não ter força para ir até o fim. Não ter coragem para fazer o que for necessário. Eu não sei vocês, gente, mas eu pessoalmente acho que todas as vezes que Jael estava ali, ó, batendo estaca no chão para montar uma tenda, ela nunca poderia ter pensado, nem imaginado na mente dela, dizendo, Jael, continua aí treinando, batendo estaca. Um dia, Jael, você vai derrotar o maior inimigo de todos, você vai matar ele com toda essa força que você ganhou na estaca. Que nada, ela fazia um trabalho corriqueiro, ela batia estaca o tempo todo, batia estaca. Mas sabe por quê? Nós fazemos o mesmo. Às vezes a gente está batendo estaca e acha que só está batendo estaca. Mas na verdade a gente está garantindo o nosso futuro, o futuro de uma nação. E a gente ainda nem percebeu que aquela pequena arma que Deus colocou na nossa mão pode ser usada para grandes coisas. A gente precisa ter uma imaginação com mais fé. Amém, gente? A gente precisa crer. Olha, quando as coisas estão ruins, a gente tem que olhar e dizer assim, rapaz, eu estou achando que Deus está querendo me abençoar demais. Rapaz, quando eu estou trabalhando acima do que eu devo trabalhar, eu estou achando que lá na frente vai ter uma recompensa. Eu acho que todas as vezes que eu escuto palavras de zombaria, eu tô achando que na frente eu vou ouvir outro tipo de palavras. A gente precisa ter uma imaginação mais cheia de fé. Eu não sei se Jael teve, mas eu preciso te dizer, Deus já nos ensinou isso de diversas formas na Bíblia. Deus já mostrou que Ele usa muitos recursos inesperados. E Deus tem senso de humor com recurso inesperado. Vamos falar a verdade. Porque ali, Moisés, na frente do Mar Vermelho, ele não podia ter dado um navio para Moisés? Poderia. Mas ele deu o quê? Ele deu uma vara, gente. Para Davi, ele não poderia ter dado uma espada e treinamento para usar a espada, mas ele deu o quê? 5 pedrinhas. Podia ter dado um palácio lindo para José no Egito, depois de tudo que ele passou. Poderia ou não poderia? E ele deu o que para José? Uma prisão. Porque os recursos de
de Deus, às vezes eles são inesperados, mas tem sempre uma intencionalidade no fim. Deus poderia ter dado uma estratégia muito complexa para Josué, mas deu o quê? Som de trombeta, vamos falar a verdade, canta, toca, não é? São os recursos inesperados de Deus. Ao invés de dar um exército muito forte para Sansão, ele deu o quê? Uma queixada de um jumento. E às vezes a gente fica dizendo assim: Deus, por que o Senhor não me deu o recurso que eu preciso para vencer essa guerra? Ele te deu. O problema é que o recurso é inesperado, porque se o recurso for esperado, você vai colocar confiança em você e no recurso. Mas quando ele é inesperado, você coloca confiança em Deus, somente naquele que pode fazer, somente naquele que é capaz de fazer. É por isso, não fique esperando nada com lógica. A gente que é crente, a gente passa por umas coisas sem lógica mesmo. É por isso que eu digo, pode perguntar por quê. Não tem aquele negócio, só pergunta para Deus para quê. Eu pergunto por quê. Ele é meu pai. Se eu tiver com vontade de perguntar por quê, eu tenho certeza que ele não vai achar ruim. Os nossos filhos perguntam tanto por quê. Mãe, por que o sol brilha? Não é? E a gente não responde? E vocês acham que Deus, como um bom pai, não vai responder pra gente também, não? E também quando ele não está com vontade de não responder, vai morrer porque a gente perguntou? Vai nada. Então nós precisamos entender que recursos inesperados fazem a gente colocar a nossa confiança em Deus. Jael, caseira ou matadora de inimigos? Boa. Caseira ou matadora de inimigos? Vamos para a terceira mulher? Maria Madalena. E aí eu me pergunto, Maria Madalena era pecadora ou discípula? Lucas 8:2 fala de um momento em que Maria Madalena havia sido liberta de espíritos malignos. O próprio Cristo havia expulso aqueles demônios. E em João conta um outro momento de Maria Madalena, quando ela vai ao sepulcro de Jesus. Ela vai ao sepulcro de Jesus para quê? Para adorar, para colocar um perfume, para preparar o corpo. Sabe, nesse tópico de Maria Madalena, a gente vai ver que ela era uma mulher de uma reputação totalmente questionável. Se ela estivesse aqui nos nossos dias, ninguém ia querer ser amiga de Maria Madalena. Maria Madalena nos nossos dias ia ser aquilo que vulgarmente, me perdoe o uso da expressão da palavra, mas que é a verdade que todo mundo vai entender. Maria Madalena nos nossos dias seria a piriguete. Não é? Aquela que costuma olhar para o marido das outras. Aquela que a gente quer manter distância, verdade ou não? Ela tinha um caráter, uma reputação totalmente questionável. Mas aí Jesus vem, liberta aquela mulher e de uma pessoa de caráter questionável ela se torna em uma discípula. Talvez ela possa ter passado pelo mesmo dilema de Jael. Meu Deus, eu sou o quê? Eu sou dona de tendas ou sou matadora? Na cabeça de Maria Madalena, eu acho que ela pensou, sou pecadora ou sou discípula? Certamente deve ter passado na cabeça dela. Ela deve ter pensado, eu sou indigna do amor de Deus ou eu sou íntima de Deus? E mais uma vez, a resposta certa veio a ela, sou ambas. Sou ambas. Sabe, aqui na vida de Maria Madalena está uma associação que nós precisamos fazer. Porque todo mundo quer fazer associação com Débora. Quer ou não quer? Quer. Eu quero ser comparada a Débora. Guerreira, mulher forte, valente, mais cabra macho do que muito homem. É ou não é? Estrategista. Todo mundo também quer fazer comparação com Jael. Que bicha corajosa. Matou o cara na frieza. Agora, com Maria Madalena, né? Ninguém quer fazer associação. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa fazer associação com Maria Madalena. Porque em muitos momentos somos pecadoras e discípulas. Em muitos momentos, em muitos dias estamos dedicando toda a nossa força para acertar. Mas em algum momento vamos errar. Vamos pecar. Vamos cair. Por quê? Porque a gente não é perfeita. Em alguns momentos a gente vai precisar de um
toque sobrenatural do Espírito Santo e de uma libertação na nossa vida. Em alguns momentos a gente vai precisar que Deus liberte o nosso coração de uma raiva, de uma mágoa, de um rancor. Mas em outros momentos a gente vai ser anunciadora de alguém que pode libertar outras pessoas. Olha só, parece ambíguo, né? Mas não é não. Em muitos momentos a gente vai precisar do sobrenatural e em outros momentos a gente vai mostrar que Deus é sobrenatural. Por quê? Porque podemos ser ambas. Em alguns momentos podemos falhar, podemos cair, podemos pecar, mas isso não quer dizer que a nossa identidade é de pecadora. Nós somos discípulas. E qual a lição de Maria Madalena de equilíbrio? Essa é uma lição forte e poderosa para todos nós. A lição de equilíbrio de Maria Madalena é: ela reconhece o seu pecado, mas não se identifica por ele. Reconhece que é pecadora, mas não se identifica, não traz para sua identidade aquilo que foi momentâneo na sua vida. Aquilo que foi um momento. O problema é que muitas de nós não estamos fazendo isso. Deixa eu te dizer, você nunca vai conseguir mudar aquilo que fizeram com você. Mas você pode fazer com que aquilo que fizeram contra você seja menor do que o que Jesus fez por você. O problema é que a gente aumenta o que fez, o que as pessoas fizeram com a gente, e diminui o que Jesus fez por nós. Ei, Maria Madalena nunca poderia ter mudado o passado dela. Ela não podia pegar uma borracha e apagar tudo o que ela fez, mas Jesus podia. As pessoas podiam acusar: você é uma endemoniada, mas ela fez maior a libertação que Jesus fez na vida dela do que o passado de demônios dela. E a minha pergunta para mim e para você hoje é: o que você tem feito maior na sua vida? Você tem feito maior na sua vida os seus erros ou a nova identidade que você recebeu em Cristo Jesus? Maria Madalena amava tanto Jesus, mas tão profundamente, que ela encontrou em Jesus o equilíbrio que ela precisava para reconhecer suas falhas, reconhecer seu pecado, porque isso é extremamente necessário para nós, hoje, amanhã e depois, porque todo dia a gente vai falhar, somos seres humanos, mas ela não se deixou identificar por eles. E qual é a prova disso? Que ela continuou amando Jesus. No segundo trecho que eu compartilhei, porque eu não consegui ler todos os textos bíblicos, a gente vai deixar na referência aí do canal do YouTube para você com calma ruminar a palavra, porque se eu fosse ler tudo a gente ia ficar 2 horas aqui. Eu preciso te dizer que foi aquele momento em que Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus. Eu amo que aquele foi um momento que provou sua verdadeira identidade. A identidade de discípula. Sabe por quê, gente? Porque Maria Madalena estava indo ao túmulo de uma pessoa morta. Maria Madalena estava indo ao túmulo de alguém que não podia libertar ela, não podia curar ela, não podia fazer nada por ela. Ela estava indo ao túmulo simplesmente por puro amor. Ela estava indo ao túmulo de Jesus, mesmo sabendo que ele estava morto, porque ela o amava verdadeiramente. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus com um amor sincero e sem interesse. Sabe por quê? Porque Maria Madalena estava amando Jesus quando Jesus não tinha nada para oferecer a ela. Por quê? Porque um dia Jesus a amou quando ela não tinha nada para oferecer a ele. Ela entendeu: ei, quando eu não tinha nada, ele me deu amor. Agora que ele não tem nada, eu lhe dou amor. Mas poucos são capazes de viver essa verdade. O ser humano hoje é tão imbuído por um egoísmo narcisista que a gente só quer amar quando alguém nos ama. Só quer doar quando recebemos doação. E a gente tem memória curta para se esquecer do que fizeram por nós. Não é verdade? Muitas pessoas se esquecem da gratidão assim, ó. De alguém que fez tudo por você, que deu a vida, que levantou, que deu a mão, morreu, não pode fazer mais nada por mim, agora também não vou fazer visita. Ninguém agora mais quer você, também não ligo para você. Só tô com quem tá na crista da onda. É em momentos como esse que a gente conhece as pessoas. Conhece os verdadeiros amigos, que são aqueles que estão com a gente no dia mal também. No dia bom, mas no dia mal também. É aquele que diz assim: dou minha cara a bater por você, porque um dia você deu a cara a bater por mim.
Isso se chama retribuição de gratidão. Foi o que Maria Madalena fez. Ela entendeu que ela foi pecadora, mas hoje ela era discípula e ela não estava se identificando com o seu erro. Quarta mulher, rainha ou intercessora do povo? Esté. Ambas. Boa. Rainha ou intercessora do povo? Rainha ou salvadora? Esté. Com certeza você já ouviu a história mais romântica e cinematográfica da Bíblia. A história de Esté, de plebeia a princesa. Era quase um filme do Natal, não é? Não tinha nada, órfã. De repente tinha tudo. Milhares de servas e skincare coreano. Não é? Cabeleireira Tati Brito na casa dela para fazer os cabelos toda hora. Foi o que aconteceu com Esté. Esté era uma lisa. Não tinha dinheiro para pagar um boleto num dia. No outro ela estava cheia de joias. No outro ela estava cheia de coroas. Os anéis não tinha mais nem dedo para colocar tantas joias. Vamos falar a verdade. É cinematográfico, é apoteótico. É lá a Cinderela da Disney. Só que a nossa é melhor. Porque é verdadeira. O que foi que aconteceu com Esté? Quando ela estava lá, vivendo a sua própria reviravolta cinematográfica, o povo dela começa a ser ameaçado. Ela poderia pensar, que azar, né? Agora que o sabor de mel chegou na minha vida. Logo agora que não tá mudando coisa. Agora eu vou ficar trabalhando. Eu queria ficar aqui só de vida boa, de rainha. Poxa, eu queria passar um ano no spa. Não é? Mas ela fez isso porque ela entendia que ela poderia ser rainha, mas poderia ser intercessora, salvadora do seu povo. Ambas ela poderia ser. Sabe, eu amo que a história mostra que num contexto em que Esté poderia morrer, porque fazia um mês que o rei não chamava ela à sua presença, ela começou a orar e jejuar, porque rainha de verdade usa recursos eternos, né? Não terrenos. Ela começou a orar, a jejuar, fez o primeiro banquete. No segundo banquete ela solta a pergunta, porque tem mulher inteligente que quando solta uma pergunta destrói toda a artimanha do inimigo. Só com uma pergunta, não precisa de patada, não precisa de ignorância, uma pergunta que faça tudo mudar. Ela disse assim: ô meu rei, quase como uma baiana, ô meu rei, me diga uma coisa, se existisse alguém que quisesse assim me matar e matar todo o meu povo, o que é que você faria? Aí o rei pergunta: quem é essa pessoa? Ela disse: é Amã. E Amã estava do lado do rei. Bicha corajosa. Vamos falar a verdade, era nordestina, gente, tenho certeza. Sangue quente aqui, ó, na veia. Porque uma coisa era se Amã não estivesse perto, mas ele estava lendo as escrituras. Ela disse: essa pessoa é quem? É Amã. E sabe o que foi que aconteceu com Amã, gente? A gente já sabe a história. Amã foi morto na forca que ele mesmo preparou. Fato. E eu amo que uma das coisas que Deus mais já falou comigo nesse texto é que muitas pessoas podem olhar para a história de Esté e ver como Deus honrou ela e fez Amã morrer na forca que queria matar o seu povo, e poderia pensar e dizer assim: é isso que Deus vai fazer com os meus inimigos, é isso que Deus vai fazer com cada pessoa que se levantar contra mim, é isso que Deus vai fazer com cada pessoa que falar uma palavra maldita contra mim, é isso que Deus vai fazer com cada pessoa que quiser dar uma rasteira em mim no trabalho. Olha, deixa eu te dizer, tem nada a ver com o evangelho isso aí não, tá? Deus não chamou Esté para vingança, Deus chamou Esté para salvar o povo. É diferente. Deus não me chamou, nem chamou você para vingança. Deus chamou a gente para um propósito maior: salvar o povo. A gente tem que tirar os olhos da vingança e colocar os olhos em salvar o povo, mesmo que a vingança seja feita por mim, não, por Deus. Porque se Deus sabe fazer, Ele sabe fazer a vingança. Se a gente fizer vingança, misericórdia, a gente estraga tudo. A gente é ruim de fazer vingança. Olha, crente não foi feito para fazer vingança. Não, a gente nem consegue. Até quando a gente pensa mal sobre uma pessoa, a gente fica desesperado, não é? Não sei vocês, mas se eu penso,
Menina, fulano merecia. Depois eu fico, Deus me perdoa, Deus. Por que eu fiquei pensando que fulano merecia? Quem sou eu, Deus? Crente não serve não pra essas coisas não, gente. O povo do mundo faz coisa ruim. Quem não tem temor a Deus faz coisa ruim, faz coisa arquitetada, planejada. Vou prejudicar, vou acabar. Mas quem é de verdade não faz não. Não tem coragem. Sabe por quê? O temor de Deus não deixa. Não deixa. E eu amo que Esté estava muito mais preocupada em salvar o povo do que Amã. Matar Amã. Qual a lição de equilíbrio de Esté, gente? É forte, hein? Prepara. Ela não superestimou um papel. Essa é a lição de equilíbrio da gente. Não superestime um papel. Você vai ter vários. Cuidado com os papeizinhos de estimação. Porque a superestima dos papéis é o maior inimigo de uma vida equilibrada. Porque tem gente que pensa assim, mas é melhor ser mãe do que ser empresária. É melhor ser empresária do que ser esposa. É melhor ser caseira do que ser guerreira. É aqui, aquela briga, não é? Tem gente que hoje superestima papéis, como se houvesse uma competição de quem está vivendo uma coisa com outra pessoa que está vivendo outra. Sabe? Mas isso é impossível de ser feito. É impossível de se medir. É impossível fazer uma comparação de papéis. Entenda, é injusto. É inadmissível. A gente nunca pode comparar nem papéis nem pessoas, porque a gente só pode comparar coisas absolutamente iguais. E pessoas são absolutamente diferentes, feitas com um DNA único, exclusivo, dons únicos, aptidões únicas, exclusivas. Então, não é justo. Não é justo eu olhar para o propósito de alguém e comparar o meu com o daquela pessoa. Não vai dar certo. A gente não pode superestimar um papel em relação ao outro. Esté podia ter feito isso. Ela podia ter dito assim, rapaz, eu vou superestimar o meu papel de rainha, que, vamos falar a verdade, é melhor. É melhor ser rainha do que colocar minha pelezinha a risco de morrer. Verdade ou não? Ela poderia ter dito assim, sou rainha, mas também Deus me levantou para ser intercessora do povo. Não, quero ser só rainha, não é? Que nada, me deixa aqui fazendo minha massagem. Que nada, eu fui chamada agora para ser mulher de recado. Ficar passando um recadinho daqui para lá. Mas ela disse assim, sou ambas. Sou ambas. Sou rainha, mas sou intercessora. Sou intercessora e sou rainha. E deixa eu te dizer, você também tem que entender que você vai ser ambas. Vai ter um papel que vai ser tão legal, vai trazer muita glória, muita alegria, mas tem outros que só vai trazer aperreio. Mas não pode fugir, porque a gente tem que escolher ser ambas. Porque a gente não pode escolher um em detrimento do outro, se essa é a vontade de Deus para nós. Deus vai nos usar no lugar que Ele mesmo determinou. E a última mulher que nós vamos fazer a pergunta e descobrir o seu segredo de equilíbrio é Maria, a mãe de Jesus. Se tem alguém na Bíblia que eu gosto de pregar e que eu tenho o máximo respeito, é Maria, a mãe de Jesus. E aí a pergunta é, sou mãe ou sou líder ministerial? Ambas. Vocês estão fracas, hein? Era para estar falando mais forte em ambas. Sou mãe ou líder ministerial? Ambas. Sabe por quê? Esse é o maior dilema. Esse é o que mais me perguntam. Esse é o que as mulheres estão mais confusas hoje em dia. Esse é o tema da perturbação feminina de 2024, 25, 26, 27, 28. Porque vamos falar a verdade, eu já ouvi cada aberração que eu digo assim, o sangue de Jesus tem poder. Cadê a Bíblia, gente? Esse povo não lê não, me dá uma base bíblica. As mulheres estão completamente confusas em relação a esse dilema. E aí, com toda a alegria do meu coração, com toda a propriedade de uma mãe de 3 crianças, que foi mãe de 4 e que é líder, eu posso te dizer, vou encher a boca para dizer, ambas. Você pode em Deus. Não é por você, não é na sua força, nem na sua habilidade, nem sou desenrolada. Não, é Deus quem te capacita para isso. É Deus que te capacita para isso. Porque se não é Deus, olha que as pastoras estão tudo aqui, com certeza vão corroborar comigo. Se tem uma coisa que é difícil hoje em dia, é ser mãe no ministério. Porque vamos falar, gente, ser mãe no ministério
É você lidar com uma sobrecarga de trabalho de 3, de 4, às vezes até de mais jornadas. Porque durante a semana a gente trabalha. O povo pensa que a gente não trabalha. Não é, não sei. Tem a impressão de que a gente não tem filho, que a gente não acorda os filhos, que a gente não olha os dentes dos filhos. Manda escovar 58 vezes e você escova 59 e 60, porque eles escovaram 58 mal escovados. E você não quer passar vergonha no dentista quando chegar com uma cárie. Porque se tem uma coisa que humilha a mãe, é a dentista dizer, tem uma cárie. A gente se sente um nada. A gente quer abrir um buraco no chão e quer dizer, falha nossa, falhei. Minha filha tem uma cárie. Não aceito. Eu falo pra Sara e Laura, se eu chegar no dentista e vocês tiverem uma cárie dentro dessa boca, se eu cobro todo dia esses dentes escovados. Aí a gente cobra o menino escovar o dente, certifica-se, tomou banho. Mãe, faz... Mãe, é difícil falar, porque tá gravando. Mas eu vou falar, mãe até tem que cheirar aqui a axila, né? Pra ver se tá cheirosinha, né? Ô, gente, a gente passa por cada momento. Vamos falar a verdade. Passou desodorante, não passou, a gente lava. O menino tá cansado, chegou morto, brincou o dia todo numa festa. A gente com o maior coração piedoso. Qual foi a mãe que nunca pegou um lenço umedecido? Com o menino deitado no chão, na cama, e a gente passou no pé preto, ardido podre. Passou aqui ó, no cangote, como diz o nordestino, no pescoço. Aqui ó, na axila, mais conhecido por nós como sovaco. E em outras partes que não cabe comentar. E deixou a criança dormir. Verdade ou não? Sim. Aí a gente faz lancheira, desfaz lancheira. O menino um quer frango, o outro quer frito, o outro quer cozido. E a gente se perturba porque não sabe se faz o frito, se faz o cozido. Porque se fizer o cozido, o que queria o frito vai dizer que a gente tem preferência com o que fez o cozido. E se fizer o frito, vai dizer que ele saiu da lata do lixo e que eu só amo o outro. Gente, ó, ser mulher não venha me dizer que é fácil não. Que não é. Vamos falar a verdade. Ser mãe é um negócio mais além. Agora imagina ser mãe no ministério. Porque as mães normais não, todas somos normais, graças a Deus também sou normal. Mas a mãe que não está no ministério, geralmente o negócio mais pesado mesmo é de segunda a sexta. E para quem está no ministério, o negócio é pesado de segunda a sexta, e quando chega sábado, domingo, a gente não tem final de semana. A gente não tem, gente. No final de semana, a gente tem que preparar tudo para ir domingo para a igreja, no culto de manhã, no culto de tarde, no culto de noite. Quem é mãe no ministério carrega uma mala cheia de roupa, porque o menino vai sujar, vai fazer vergonha, vai ter que trocar a roupa, né? A gente às vezes dá banho na igreja, se tem banho para tomar, é difícil. Se o menino fizer uma birra, menina, você só não é chamada de bonita, porque o resto, a pastora, sabe, nem educar o filho, bicha, não é? Tá vendo isso aí, ó? Porque fica muito na igreja, ó, nem cuida do menino, ó, que menina mal criada. Vocês estão indo, mas é isso que fazem com a gente. Vocês estão rindo, mas são essas dores que nós experimentamos. Se a criança se... Minha gente, Helena é a prova. Minha filha Helena, ela tem 5 anos. Eu já disse, ela está em treinamento. É uma criança de 5 anos. No dia que teve a tua aqui, eu não sei, eu fiquei aqui atendendo as pessoas e ela entrou na salinha VIP. Colocaram uma bandeja na sala VIP, que eu não sei quem foi, cheia de chocolate. Com todo amor. Eu sei que Cassinha faz isso com amor. Tinha M&M's, tinha... Olha, todos os chocolates que uma criança pode pensar, com muito açúcar e muito corante. Tudo que ela não come. Gente, ela ficou sozinha lá dentro. Não tinha uma alma para cuidar dessa criança. Ela comeu. Ela comeu tanto. E o que ela não comeu, ela saiu distribuindo na bolsa de todas as tias. Pra comer quando chegasse em casa. Minha bolsa chegou assim, ó, entupida de mentos, de tudo que você pensar e imaginar. A menina sentou, assistiu o culto todinho aí, assim, ó. De energia. Na hora de fazer a oração, ela subiu. E vocês viram o vídeo porque eu postei. Ela ficava... Ela puxou minha roupa, puxou meu microfone. Ela
parecia que ela estava... Eu sou a mãe, eu sei porque ela estava daquele jeito. Foi o excesso de açúcar. Mas se você ler os comentários do vídeo engraçado que eu quis na maior naturalidade falar o que é mãe no ministério, você chora. Foram verdadeiras aberrações. Essa menina é doente mental. Mas meu Deus, se você vê que absurdo, se fosse na minha época, tinha levado uma surra ali mesmo. Eu digo, você, porque eu não ia envergonhar minha filha na frente dos outros. Disciplina eu não dou no púlpito, eu dou em casa, não é? E outra, dou quando eu sei que foi uma desobediência deliberada. Quando for uma coisa de criança, quer dizer que eu tenho que fazer a criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu que tenho 40 anos, às vezes não consigo me parar de me mexer. Eu vou obrigar minha filha com 5 a parar. Então, uma mãe no ministério tem muitos desafios. Eu empolguei um pouco. Vou voltar. É pra gente parar de ser tão julgado. É duro, é muito duro. Mas não tô pra desabafar hoje não, que eu já chorei aqui só. Agora, sabe qual é o problema? É que tem muita gente que vai fazer isso. Mãe ou líder? Ambas. Vai ter gente que vai olhar pra vocês, mas você é mãe e é líder? Maternidade e ministério? Vai ter gente que vai dizer, mas você é mãe e trabalha fora? Aí eu fico imaginando, com toda a empatia do meu coração, as mães solo. Porque numa pergunta dessa ela vai ter que dizer, troque o ou pelo i. Sou mãe e trabalho. Mãe e exerço minha função. Porque se eu não fizer, meu filho morre de fome. Porque se eu não cuidar, não tem quem cuide. Porque o pai abandonou. Olha, me desculpa, esse é um assunto que dói no meu coração. Me provoca revolta. Eu tenho que até me controlar para pregar. Porque, gente, é muita ignorância. É muita irresponsabilidade. Você influenciar pessoas a deixe tudo que você tem, volte-se para a sua casa. Tem gente que não pode. A realidade do Nordeste é que tem a vendedora de pipoca, de picolé, de cocada, que se ela não vender a cocada durante o dia, ela não volta com dinheiro para colocar comida dentro de casa. Ah, mas o marido não trabalha, minha querida. Se for depender só do salário do marido, morre de fome. Morre de fome. Na pandemia, eu sou... Por muito pouco, eu não fiz besteira. Porque eu tinha uma raiva de gente que dizia, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Eu disse, fique em casa quem pode, abençoado de Cristo. Quem não pode, como é que vai ficar em casa? Vai morrer de fome? A gente precisa ter muita graça, gente, para entender ambas. Se Deus me colocou para ser mãe e se eu preciso trabalhar fora, ambas. Se eu tenho uma carreira, que eu sou uma enfermeira, ambas. E se a enfermeira decidir ficar só em casa, quem é que vai cuidar do seu filho quando ele estiver doente? E se a médica não decidir passar a madrugada todinha dentro do hospital, quando você precisar, quem é que vai fazer? Esse foi o dilema da mãe de Jesus. Aí você vai dizer, tem alguma coisa errada. Eu vou explicar. A mãe de Jesus não foi só mãe, não. Ela também foi líder ministerial. Ela foi. Primeiro porque criar uma criança já é difícil. Agora criar o próprio Salvador do mundo. Eu tenho todo o respeito. Porque não era fácil. Ela estava criando o Salvador do mundo. Então, esse é o primeiro papel dela, de liderar o filho dela, de treinar, de capacitar. Mas não foi só isso, não. A Bíblia fala em João 2, do 1 ao 5, que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Quem era que estava lá? Só Jesus? Só Jesus? Estava a mãe. E quem foi a primeira que notou a necessidade de Jesus entrar no momento e fazer um milagre? Foi a mãe. Foi a mãe que foi lá interceder. Foi a mãe que demonstrou fé na capacidade de Jesus de fazer um milagre e ao mesmo tempo percebeu a necessidade daquelas pessoas. Se isso não é liderança, eu não sei o que é. Me fala. O líder é essa pessoa que é capaz de colocar fé em alguém, não é? E perceber a dificuldade do outro. Isso é ser líder. E a mãe de Jesus foi uma líder.
Olha aqui, foi ela que tomou a frente de tudo. E ainda disse para os outros, faça tudo o que eles vos disser. Mandou. Quem gosta de mandar? Líder. A mãe de Jesus era mãe e era líder. E até quando Jesus morreu, ela esteve lá, no momento mais difícil de todos. E quando tudo passou, ela continuou. Porque Atos 1:14 diz: todos perseveraram unânime em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. E os irmãos com ele. E a prova que ela era uma líder. Ela era mãe e líder. Quando alguém chegar para você e disser assim, mas você é mãe e viaja para cantar, Gabriela, você vai dizer o quê? Sou mãe e líder, ambas. Já ouvi muito desaforo de homem, de mulher, de tudo quanto é jeito. De gente com ódio, de gente com inveja. Meu Deus, tem gente que é enviado do cão para perturbar você. Tem gente que o diabo olha pra ela e diz assim, rapaz, tu conseguiu ser pior do que eu? Que bicha, como diz a outra pastora que disse hoje de manhã, ela usou uma palavra que fazia tempo que eu não via, sonsa. E é verdade, é duro ouvir isso, gente. Pelo amor de Deus, eu digo com todo temor, mas eu já sofri com muita gente que foi sonsa. Vamos falar a verdade, gente. Agora vai eu me destruir por causa de uma palavra maldita, por causa de uma interpretação errônea, por causa de uma irresponsabilidade com as escrituras e com o propósito de alguém, com o chamado que Deus deu. Deus deu chamados diferentes às pessoas. Não existe nenhuma maior em detrimento da outra. Eu amo ser as duas, eu amo ser tudo. Tem hora que eu dou vontade de abraçar o mundo, que eu sou dessas. Eu gosto de fazer arranjo de flores na minha casa, gosto de fazer mesa posta, gosto de arrumar, forro minha cama lindamente, gosto de colocar almofadinha. Minhas almofadas não podem ficar assim no sofá porque me dá agonia, eu gosto tudo arrumadinho. Por quê? Posso ser ambas. Se você está como eu e como muitas outras mulheres e como Maria, é mãe, é esposa e está no ministério, está se sentindo cansada, mesmo que ninguém tenha coragem de dizer isso pra você, eu vou te dizer, cansa sim, você tem toda a razão, pode ficar cansada, chora mesmo, que é ruim, é duro, a gente apanha que só, chore, mas como eu costumo dizer, chore bem muito, faça um rio, construa uma ponte e passe por cima, e continue seu propósito. Sabe por quê? Porque não é porque o ministério é uma bênção que é imune a desafios. Não é porque o ministério é uma bênção que é imune a sofrimentos. Não, é não. E isso é para qualquer área, de qualquer mulher que está aqui. Fique em pé no seu lugar. Não sei como você chegou aqui hoje. Não sei se você é aquela mulher que se culpa o tempo todo. Olha bem para mim, eu queria que você prestasse bastante atenção. Uma pesquisa feita provou que 96% das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez ao dia. Olha bem para mim. Pelo menos uma vez na vida, no dia você vai sentir culpa. Olha bem aqui, não deixa nada atrapalhar. Metade dessas mulheres se sentiram culpadas 4 vezes ao dia. E outra descoberta da pesquisa foi que 75% das mulheres sofrem mais culpa depois que se tornaram mãe e que perdem até o sono por causa disso. Uma vez eu vi uma frase que nunca mais eu me esqueci. A sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e sejam mães como se não trabalhassem fora. E aí qual é o segredo de Maria? Graça e organização para administrar as funções. Administrar as funções. Para administrar a função, a gente vai ter que ter graça. Vai ter uma hora que só Deus mesmo para capacitar a gente. Porque tem uma hora que a gente diz assim, vou dizer o quê? Para essa criança? Vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer aqui dentro? A gente vai precisar de graça de Deus. Tem hora que a gente olha para Deus e diz assim, Deus, me ajuda aqui. Diz aqui o que é que eu faço aqui, porque me perdi. Mas a gente também vai precisar de organização, porque na vida a gente sabe que tem a parte de Deus e tem a parte da gente. Então todas as vezes que você se sentir tentada a se culpar, porque isso faz parte da gente, entenda, Jesus me ajuda a administrar minhas funções com graça
e com organização. Feche seus olhos, por favor. Eu quero concluir com um exemplo máximo de equilíbrio de todos que existem. Jesus. Jesus soube estar no meio de uma multidão, levando cura e ensinamentos, mas também Jesus soube se retirar para um lugar solitário e orar. Jesus sabia obedecer às leis, dizendo: dai a César o que é de César. Mas também curou uma mulher encurvada no sábado, por motivo de compaixão. Jesus acalmou a tempestade no mar, mostrando sua autoridade sobre a natureza e sua capacidade de trazer paz em meio ao caos. Mas também dormiu tranquilamente durante uma tempestade, evidenciando sua confiança em Deus. Jesus interage com a mulher samaritana no poço, oferecendo água viva e rompendo todas as barreiras culturais e sociais, mas também ensinou sobre a adoração verdadeira. Jesus participou do banquete de Zaqueu, mostrando que estava disposto a se relacionar com aqueles que eram considerados pecadores, mas também declarou que a salvação veio à casa de Zaqueu, porque ele demonstrou fruto de arrependimento. Jesus resgata uma mulher adúltera da condenação pública, demonstrando misericórdia e perdão, mas também disse a ela: vá e não peque mais. Jesus abraçou desde os mais humildes até os mais poderosos. Jesus corrigiu com firmeza, mas sempre com compaixão. Jesus ensinou, transmitindo sabedoria eterna através de palavras simples. E talvez o mais importante, Jesus ouviu. Ele tinha o dom de ouvir vozes silenciosas dos corações, aqueles que nem sempre conseguem expressar em palavras. A vida de Jesus foi uma dança harmoniosa entre o dever e o descanso, o silêncio e a ação. Ele nos mostrou que o equilíbrio não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre fazer cada coisa no momento certo. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que o equilíbrio não significa ausência de desafio, de lutas, mas sim confiança inabalável no Deus perfeitamente equilibrado. Agora eu queria que você abrisse seus olhos e eu vou perguntar mais uma vez: guerreira ou esposa de Lapidote? Caseira ou matadora de gigantes? Pecadora ou discípula? Rainha ou intercessora do povo? Mãe ou líder ministerial? Ambas! 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 Se você quer construir sua vida pautada no Senhor, eu quero que você comece a cantar agora e dizer: tu és meu fundamento, eu vou construir, não no que as pessoas falaram, não que a sociedade pressionou, mas eu confio em ti, Senhor. A minha vida está em ti. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.